Então nós temos a chance de nos encontrar aqui mais uma vez, nesta casa que nos recebe para os trabalhos, para as atividades, e antes, aos sábados e domingo, nós temos a chance aí de uma palestra, de uma reflexão oportuna sobre as verdades espirituais. Então hoje nós temos aqui esse breve momento para que a gente possa refletir sobre um tema que a gente escolhe que possa acrescentar algo para nós. O nosso tema de hoje é a natureza humana. Ele é um pouco genérico, mas a gente vai entender o porquê disso. Então o nosso tema de hoje é a natureza humana. A natureza humana é um tema que a filosofia discute muito. Então vários filósofos tentam mostrar ou explicar quais são os traços e características que nos unem, que faz de nós humanos diferentes dos outros grupos de seres que existem. A gente não vai entrar, obviamente, nessas discussões, mas assim, o que nos une, o que nos torna um grupo, quais as características comuns que nós temos, o que nos torna próximos uns dos outros. A pergunta interessante é: de quais características nós não podemos fugir? E é uma pergunta perigosa, porque se a gente não pode fugir, nós não teríamos escolha em cumprir ou não, porque seria da nossa natureza humana. Aí, essa ação pela nossa natureza humana estaria justificada. Então, quais traços nós teríamos em comuns como humanos? Nós temos a inteligência, que ninguém discute que nós temos os nossos sentimentos, cada um de uma forma, obviamente, mas temos. Cada um desenvolve de uma determinada intensidade ou não, mas são traços que aparentemente nos unem. Mas as pessoas geralmente procuram buscar e fundamentar a nossa natureza humana sempre para o negativo. É da natureza humana comer muito. O ser humano precisa descansar, eu tenho que dormir bem. Eu preciso de muito conforto, porque o ser humano é assim, a gente tem que descansar. Não é normal trabalhar desse tanto. Ou é da natureza humana ter vários relacionamentos sem nenhum compromisso com nenhum deles. Ou é da natureza humana ligada ao animal não ter fidelidade com o companheiro ou companheira. Então muitas vezes nós vemos tentativas de justificativas para comportamentos negativos na natureza humana. O que é muito fácil é esse tipo de justificativa. E até faz um certo sentido se a gente for materialista. Materialista é aquele que não acredita em nada espiritual. Só que os materialistas hoje em dia são mínimos. Nós temos, cada um de nós, a nossa sociedade se divide em várias religiões, mas materialista que não acredita em nada são poucos. Então essas ideias não serviriam para nós. Mas aí o Espiritismo nos traz uma outra ideia, as religiões nos trazem uma outra ideia, que existe uma natureza espiritual, existe um espírito que dá vida a um corpo. Pesquisas realizadas com macacos, mais específicos, macacos bonobos e chimpanzés, demonstram que eles têm comportamentos parecidíssimos conosco. Em questão de alimentos, de comportamento social, de liderança. A gente ainda costuma usar: eu vou ser muito bom, eu vou ser o lobo alfa. Nós ainda usamos o comportamento animal como referência para nós. Então percebam que o comportamento materialista nos leva de volta para um reino que nós já passamos, que é o reino animal. O Espiritismo afirma para nós que nós vamos evoluindo e passando pelos reinos. Já passamos pelo reino animal. Temos características, sim, mas elas vão sendo deixadas de lado, deixadas para trás, para que a gente siga em frente.
A primeira característica, e a mais fácil que nós temos, é o pensamento. A gente consegue pensar. Obviamente, uns têm um pensamento mais apurado, mais complexo, outros têm um pensamento menos complexo, mas isso é tranquilo, a gente consegue ter um raciocínio. Mas o outro lado da evolução é mais complicado, é o sentimento. E aí nós temos vários tipos de adoecimento dos sentimentos que cada um de nós carrega pela nossa história da evolução espiritual. Então, esses sentimentos que nós vamos desenvolvendo nos afastam do não pensar do animal. O animal, ele é mais levado pelo instinto, pelo que a sua natureza diz que ele tem que fazer. Então ele tem uma natureza que ele segue. À medida em que nós vamos nos afastando, vamos nos tornando humanos, nós vamos seguindo na evolução, o instinto vai ficando para trás. E a natureza humana passa a não ser tão importante, porque o importante para nós é a natureza espiritual. O que é a natureza espiritual? Conjunto de traços que nos unem como espíritos. É muito mais difícil descrever uma natureza espiritual, porque existem espíritos variados, de variadíssimas e infinitos graus de evolução. E há uma mistura desses grupos de espíritos, porque os superiores vêm nos ajudar a nós inferiores, para que a gente consiga evoluir. Vêm como mentores, nos orientando, nos auxiliando, nos mostrando o caminho da evolução para que a gente possa seguir. E eles vêm trazendo informações para que a gente agregue ao nosso espírito. E assim a gente evolua. O que evolui primeiro, o corpo ou o espírito? É um corpo evoluído que evolui o espírito ou um espírito evoluído que evolui um corpo? Então a evolução, ela parte do espírito. Espíritos com maior grau de evolução e de conhecimento se dedicam a encarnar em corpos ainda grosseiros para que eles possam evoluir. Para que eles fiquem mais belos. Se a gente olhar os nossos corpos de hoje, eles são mais graciosos, mais preparados, mais equilibrados do que os corpos de antigamente. Então, o corpo, a genética vai se melhorando paulatinamente, porque os espíritos vão melhorando. Vão trazendo novas informações, escolhendo as melhores características para que o nosso corpo ele seja apto a receber os espíritos em evolução. E essa evolução vai fazendo com que o corpo não aceite mais determinado tipo de alimentação. Eu não dou conta de comer mais aquela gordura que a minha bisavó comia. Só que a gente esquece que o corpo ele evolui também do ponto de vista dos sentimentos. Não obstante, muitos não queiram isso. Então o corpo começa a ser preparado para que a gente desenvolva sentimentos superiores. O nosso corpo, em resumo, ele quer estar com energias positivas. Ele não quer mais os sentimentos negativos. Nós vivemos num século 21 que os espíritos chamam de século dos sentimentos. É isso que nós vamos desenvolver neste século. De conhecimento nós sabemos que estamos bem. A tecnologia avança diariamente em questão de tecnologia, em todos os aspectos. Mas se a gente assistir um jornal e ver os problemas sociais, são os mesmos de uma leitura de um livro da Grécia Antiga ou de Roma.
as mesmas questões políticas e sociais de 2.000, 2.500, 3.000 anos atrás. Então, na questão dos sentimentos, nós ainda nos encontramos muito atrasados. E uma das justificativas é a tentativa de dizer que a natureza humana é assim, mas não é. Nós sabemos sim que viemos do reino animal, mas isso não justifica os nossos comportamentos como animais. Os espíritos que estão encarnados têm outro objetivo aqui na Terra. Então, como seres humanos, devemos nos aproximar dos sentimentos. Pensamento aliado ao sentimento. É através do sentimento que eu me preocupo com o próximo, que eu não quero ser o lobo alfa, eu não quero mandar nas pessoas. Hoje o conceito de líder não é aquele que manda, é aquele que caminha junto com as pessoas. Hoje nós temos as ideias de inclusão social, de companheirismo, que nada mais são do que sentimentos de amor, nas suas mais variadas formas e gradações. Então, a nossa sociedade caminha a passos largos para uma nova forma de vida. O mundo de regeneração é uma nova forma de vida. Nossos corpos, nossos espíritos não querem mais os comportamentos justificados dos animais de antigamente. Ah, mas nós fazemos parte desse reino. Nós estamos aqui na Terra, mas somos diferentes. Somos diferentes porque temos o conhecimento espiritual. Temos os sentimentos que nos animam. E isso nos faz buscar novos níveis de evolução. Então, não obstante essas pesquisas mostrem, sim, que os nossos comportamentos são muito parecidos com os dos animais, é preciso que a gente busque ser diferente. Porque é o que o Espiritismo nos mostra que nós devemos ser. Mas por quê? Porque a evolução exige que a gente passe, que o sentimento consiga estar por cima do instinto, que o amor ao próximo consiga ser mais importante do que os nossos próprios interesses, do que a nossa própria sobrevivência. Então, o animal, enquanto instinto, ele quer sobreviver. Ele faz qualquer coisa para sobreviver. Nós não. Nós não podemos mais fazer qualquer coisa para acumular bens ou para sobreviver. Nós pensamos como o meu vizinho sobrevive, como o meu pai, o meu irmão e os meus amigos sobrevivem, como estão as pessoas ao meu redor, como está o meio ambiente ao meu redor. Então veja que nós avançamos, nós vamos avançando na nossa evolução. Aqueles que acreditam e se justificam pelas características dos seres humanos, da natureza humana, que tudo pode, que somos animais no reino animal, se assim fosse, era para a sociedade estar em perfeita felicidade, seguindo esses instintos, todos felizes, todos em harmonia. Mas não é isso que os espíritos nos dizem. Diariamente chegam preces no plano espiritual pedindo ajuda. Por que não estou feliz? Por que minha vida não faz sentido? Porque eu tenho tudo materialmente, mas continuo sem a felicidade? Porque tenho poder e continuo sem a felicidade? Questionamentos que chegam diariamente à espiritualidade. E ela busca, através das várias obras, nos mostrar o caminho. E o caminho é: a matéria não pode satisfazer o espírito. O espírito, ele está além da matéria. A matéria é muito pouco
para satisfazer o espírito. Ela é importante para as nossas necessidades materiais, mas para a felicidade de um espírito, a matéria não tem condição. Ele pode, obviamente, temporariamente se iludir com ela. Ele pode temporariamente se sentir feliz com ela, mas em um determinado momento ele vai perceber que ela não é suficiente. E para esses mais iludidos, constantemente era um momento de doença, de perda de um ente querido, ou perda da própria satisfação que ele tem com a matéria. E nesse momento começam os questionamentos. Então, o espírito é muito mais do que a matéria. O espírito, ele busca uma atividade espiritual. Ele busca estar cercado de energia positiva, estar alimentado de energia positiva. Ele busca o progresso. Todos os nossos espíritos, no fundo, buscam o progresso. Porque a felicidade está na evolução, está no crescimento constante, na descoberta de novas informações, de novos sentimentos. É isso que nos impulsiona. É isso que o nosso espírito anseia. Então, quando estamos perdidos, sem rumo, é porque não soubemos descobrir ainda essas características no nosso espírito. Não demos a devida atenção à espiritualidade, às atividades espirituais, à caridade. Atividades espirituais nós podemos exercê-las na matéria, obviamente. Uma delas é a prática da caridade com aqueles que estão ao nosso redor. Dificilmente a gente encontra alguém que pratica a caridade e não se sente satisfeito. Dificilmente a gente encontra aquele que doa um pouco do seu tempo, ou dos seus bens, ou da sua atenção e não se sente satisfeito. O que acontece é que a gente sabe que isso é bom, mas se distrai. Eu estava fazendo parte de um grupo ali, mas agora eu estou ocupado. Mês que vem eu volto. Aí mês que vem tem uma festa, no outro mês ele diz que volta. Aí tem uma outra atividade social, a gente se envolve. Aí tem uma festa na época do frio, uma festa na época do calor. Tem um aniversário, um casamento, a gente se distrai. Quando percebe, passaram-se anos e nós nos desviamos das nossas atividades. Mas nós não somos maus. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente esquece, se distrai, fica desatento. Mas quando vem aquele sentimento de tristeza, a gente lembra, nossa, mas quando eu estava frequentando aquele local, aquela casa, quando eu participava daquela atividade, eu estava bem, vou voltar. Aí a gente busca voltar. Aí fica bem de novo, afasta de novo. Nós sabemos as receitas, os caminhos, mas muitas vezes a gente ignora. E o sofrimento que a gente colhe acaba sendo consequência dos nossos próprios atos. Então a natureza humana, ela não justifica os nossos atos inferiores. A natureza espiritual, a força do nosso espírito é muito maior do que a natureza humana. Obviamente que ela nos influencia, mas não é determinante. O local onde nós fomos criados, a família onde nós nascemos, a sociedade onde nós estamos incluídos, nos influencia, mas não é determinante. Quanto mais evoluído o nosso espírito, mais ele consegue sobressair no ambiente onde ele está. Por isso que os grandes espíritos são muito diferentes da sociedade onde eles estão. Eles vêm em missão e conseguem sobressair. Conseguem mudar a sociedade naquele período em que eles estão. Conseguem ver além. E é isso que nós temos que aprender a buscar além. Como será uma sociedade no mundo de regeneração?
Como seria uma sociedade em que todos praticassem o bem? Seja de que religião fosse. Todos cumprissem o que o Mestre Jesus nos disse. Todos trabalhassem para ter o mínimo. E uma vida espiritual teria relevância. Atividades dedicadas ao Espírito. Por que não iniciar em nós uma vida assim? Uma vida dedicada ao Espírito. Uma vida não dedicada a tanta acumulação de bens, a tantas atividades sociais, a tanta necessidade de alimentação excessiva. Por que não já iniciar um teste, uma preparação? Será que eu conseguiria viver numa casa que fosse igual para todos? Vamos ter casa igual para todo mundo. Roupa igual para todo mundo. Nós vamos nos preocupar com o espírito. Atividades, aulas, treinamentos. Será que seria assim? Os espíritos nos contam que uma das funções das máquinas, Ramatiz nos conta que uma das funções das máquinas eram permitir que nós tivéssemos mais tempo para as atividades espirituais. As máquinas iam começar a nos substituir para que a gente tivesse tempo de fazer uma prece, ficar em casa com a família, fazer uma meditação, fazer um treinamento, de desenvolver as qualidades do nosso espírito. Mas a gente consegue deturpar todos os avanços. O que acontece é que as máquinas não nos trouxeram essa qualidade de vida. Continuamos tão ocupados ou até mais do que anteriormente. Porque hoje, à medida que a quantidade de bens materiais de conforto aumenta, nós queremos todos. Eu quero tudo. Então não basta ter, eu quero uma casa boa, um carro bom, roupa boa, viajar, trabalhar pouco e dormir muito. É difícil. É difícil um mundo inteiro, bilhões de pessoas nessa situação. Então a gente percebe que o caminho não é esse. O caminho é a simplicidade. Ter as coisas, sim, obviamente, mas não viver em função desses bens materiais. Saber que amanhã podem não ser nossos. Saber que quando a gente desencarnar, no plano espiritual, tudo é muito mais simples. E que à medida em que poucos acumulam muito, alguns ficam sem nada. Não dá para todo mundo ter tudo. Então, quando a gente acumula demais, a gente está tirando de alguém o mínimo que alguém deveria ter. E isso a gente vê diariamente. Mas isso vai contra a nossa natureza espiritual. Se todos somos espíritos, todos somos iguais, não tem sentido esse comportamento que muitas vezes nós temos. Para que a gente se acostume com essa ideia que nós vamos revezando nas encarnações. Nasce uma vez com mais dinheiro, com menos dinheiro, homem, mulher, muda de cor, muda de país, muda de emprego, muda de família, para que assim a gente consiga enxergar todos os lados, todas as dificuldades, todas as qualidades, todas as oportunidades, e assim a gente entenda o próximo. Essa é a função das várias encarnações que nós vamos tendo. Só que às vezes a gente não percebe isso. Mas o Espiritismo vem nos esclarecer. Se temos dificuldades, todas as outras pessoas também têm as suas dificuldades. Se temos as nossas necessidades, outras pessoas também têm as suas necessidades. Os seus sofrimentos, as suas dificuldades. E nem todas têm as chances, as oportunidades que nós temos. Às vezes, quando a gente sofre, esquece que tem pessoas em situações muito piores que as nossas.
mas tudo é aprendizado. E é importante que a gente aprenda que as qualidades do nosso espírito, então, devem prevalecer sobre o nosso corpo físico. O nosso espírito deve comandar o nosso corpo físico, mostrando para ele as nossas qualidades. A nossa forma de ser tem que ser diferente. Não nos ligando aos animais, mas nos ligando aos espíritos de luz que nos buscam. Espíritos de luz que estão à nossa disposição para nos esclarecer e nos orientar. E eles nos dizem: é o momento de desenvolver os nossos sentimentos. Essa é a nossa mensagem. O momento de nos preocupar com as outras pessoas, de nos preocupar conosco, de ter uma vida mais simples e nos preocupar com os nossos sentimentos, com as necessidades do próximo ao nosso redor. Esse é o caminho que a espiritualidade nos dá para buscar o sentido da vida, a felicidade através do espírito. Esse é o nosso caminho a ser trilhado. Então a natureza espiritual está acima da natureza física. Então quando a gente ouvir essas notícias ou pesquisas em qualquer lugar, a gente saiba: o nosso corpo não pode comandar o nosso espírito. É a vez, é o século do espírito. É o século de ser diferente, de vencermos comportamentos inferiores, de buscar seguir, enfim, o que o Mestre Jesus nos disse. Como perdoar sempre? Como dar a outra face quando alguém nos agredir? Tem um ditado que diz que quando um cachorro nos morde, a gente não morde o cachorro de volta. É mais ou menos isso. Se queremos deixar de lado o nosso lado material, não podemos morder o cachorro de volta. Temos que agir de uma forma diferente. Então, o conhecimento espiritual quer que a gente haja de uma forma absolutamente diferente. As respostas que temos que dar são, enfim, aquelas do Evangelho. Como ser manso e pacífico, dar a outra face, como perdoar, como estar sempre sorrindo, como estar sempre em paz, como o Mestre Jesus estava, como andar sempre com as pessoas humildes, sem pretensão, como ele caminhava, como buscar sempre servir, como ele servia, mantendo a humildade. Todos aqueles que o buscavam, até de forma escondida, como nós sabemos que ele encontrou com Nicodemos, escondido durante a noite, poderia muito bem dizer: não, só encontro durante o dia. Se tiver vergonha de me ver, não é assim que a gente faz? Se tiver vergonha, não precisa me encontrar. Mas não é assim que ele age. Como ser igual ao Mestre Jesus? Seguindo a nossa lição do dia de hoje. Enfim, 2000 anos depois, a espiritualidade nos diz que através dos nossos sentimentos, vencendo então os instintos que existem em nós. Ah, mas é fácil isso? Fácil não é. Fácil não é. E a gente percebe, olhando os comportamentos do Mestre Jesus, que tão difícil é, que ele precisava se afastar para meditar. Ele precisava se afastar constantemente para entrar em oração, nos mostrando que nós precisamos fazer isso. Como assim? Entrar num quarto, fechar a porta sozinho, ficar ali 10, começa com 2 minutos, depois vai para 5, para 10, refletindo, em oração,
buscando a intuição, buscando a espiritualidade maior, como ele fazia. Então temos que voltar à origem dessas lições para que a gente veja os nossos comportamentos, reveja os nossos comportamentos. Às vezes a gente tinha a ideia de que existem os santos e existem nós. Mas isso é um comportamento de um santo. Isso é um comportamento que eu nunca vou conseguir alcançar. Hoje nós entendemos que todos os espíritos evoluem. E para que a gente consiga evoluir, temos que buscar seguir esses comportamentos. Vencer o nosso lado inferior à natureza humana, para que prevaleça a natureza espiritual. E assim a gente vai conseguir. Assim nós vamos influenciar as pessoas, assim nós vamos perdoar, compreender aqueles que erram ao nosso redor. E assim nós vamos viver cercados de energia positiva, como os grandes vários mentores também que encarnaram, trazendo lições, exemplos para todos nós, seja de que religião for. Todas as religiões têm os seus exemplos de espíritos evoluídos que encarnaram para dar os seus exemplos. Então, exemplo não falta. A gente aqui, às vezes, acredita que não tem condições de seguir, mas temos. Temos e não podemos desistir de seguir esses exemplos. Porque é assim que a gente evolui. E no século 21, que segundo Irmãs, é o século do sentimento, cabe a nós desenvolver os nossos sentimentos. Eu desconheço um livro espírita que diga que alguém ficou encarnado na Terra para adquirir conhecimento, para melhorar a inteligência. Todos estamos na Terra para melhorar os sentimentos. Porque com o sentimento desenvolvido, a inteligência é um passo. Agora, com a inteligência desenvolvida, o sentimento continua difícil. Então, a humildade, a caridade, a atenção com as outras pessoas, o autoconhecimento é a chave para que a gente possa buscar a evolução dos nossos sentimentos. Para que a gente evolua, precisamos partir de quem nós somos. E isso é muito importante a gente descobrir. Muito importante. E é um processo individual de cada um. Saber as nossas qualidades e as nossas dificuldades, e qualificar as nossas qualidades, e diminuir e reduzindo as nossas dificuldades, vencê-las. E cada vez que a gente vence uma dificuldade em nós, aparece outra que a gente nem sabia que existia. Porque isso é evolução. Isso é evolução. Espíritos evoluídos também estão sujeitos aos problemas da evolução. Então também eles ficam sempre orando e vigiando para que não cometam erros. Então, como eu já disse, a evolução ela é infinita. Por isso, a nossa atenção com o nosso lado interior, com os nossos sentimentos, será eterna. Eterna porque a vigilância é sempre constante. Como está escrito, que foi dito pelo Mestre Jesus, orando e vigiando constantemente. Então, meus amigos, agradeço a atenção de todos, que a gente possa refletir sobre essas palavras, buscando aí dar prevalência à nossa natureza espiritual sobre a natureza física. O tempo das justificativas inferiores na Terra já passou. O nosso tempo é o tempo de buscar os nossos modelos, seguir os nossos modelos, que todos nós já conhecemos. E é preciso rotineiramente buscar as informações e os esclarecimentos para que a gente siga em frente. Agradeço a oportunidade.